infelizmente, gente, temos que abrir com mentira e manipulação mais uma vez. O presidente da República vai a um culto evangélico em Goiás e volta a mentir. Mentira descarada e mentira perigosa. Ele volta a insistir na história do TCU, que o Tribunal de Contas teria um relatório mostrando que, na verdade, metade das mortes por Covid não foram por Covid no ano passado. É mentira. Não tem relatório nenhum. Foi um auditor do Tribunal de Contas, inclusive foi afastado hoje esse auditor, porque estava operando para a família Bolsonaro dentro do TCU. Foi afastado. Só que o Bolsonaro aproveita, fica o disse pelo não disse. Ontem ele pediu desculpa, disse que tinha se enganado, que tinha dado uma informação errada. Né? Com isso ele tenta se desculpar para as instituições. Mas ele age com um discurso para as instituições oficiais e com outro discurso para os radicais, para os extremistas que o apoiam. E foi dentro desse culto evangélico que ele voltou a insistir em dizer que o TCU tem um relatório dizendo que metade das mortes não foram mortes por Covid, e com isso ele espalha a mentira, a fake news, e fala, morreu pouca gente, pessoal. Pediu para as pessoas levantarem a mão assim, não morreu pouca gente? Quero saber aqui quem usou cloroquina, e as pessoas levantaram a mão. É por isso que morreu pouca gente no Brasil. Ele está brincando com as mortes, dentro de um culto evangélico. E a segunda provocação que ele fez, essa primeira foi uma provocação a todos nós que perdemos algum amigo ou algum parente entre os 500 mil brasileiros que se foram. A provocação, o presidente provocador cafajeste, é isso que ele é. Para dizer o mínimo. Mentiroso e cafajeste. Mas a segunda provocação foi a China. De novo, gente, a China é que manda as vacinas para cá. E o Bolsonaro voltou a insinuar que o vírus foi criado em laboratório chinês. Então, de novo, vai abrir essa crise com a China. Quando ele não tem o que falar, ele arma essa confusão. E hoje era um dia ruim para ele, porque na CPI estava lá o Elcio Franco, um militar que trabalhou na equipe do Pazuello no Ministério da Saúde e que entregou a cabeça do Guedes lá na CPI. Confirmou que foi o Guedes que atrasou a medida provisória que permitiria a compra das vacinas mais rapidamente. Disse isso lá, deixou escapar. Então, são dois fatos importantes. A CPI com o Elcio Franco, continua falando lá, longuíssimo depoimento, e o Bolsonaro no culto evangélico mentindo e fazendo mais uma das cafajestadas do Bolsonaro. No cenário internacional, nós temos o presidente da Argentina, falou uma grande besteira, foi preconceituoso, expôs o preconceito, é aquilo que a gente sempre ouve falar dos argentinos que se acham europeus. Você viu a frase dele, Daiane? Ele disse assim numa reunião com os espanhóis, olha, não sei quem costuma dizer, os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da selva, e nós, argentinos, viemos dos barcos da Europa. Essa foi a frase do presidente Alberto Fernandes. Um presidente eleito pelo peronismo, um presidente progressista, mas essas coisas, né, ficam... Não importa muito se é esquerda ou se é direita, né? Então tem que ser combatido mesmo o preconceito. Já pediu desculpas, mas mostra, né, o tamanho desse buraco. E ofendeu, né, Daiane, não só mexicanos, brasileiros, mas também os argentinos que não são de origem europeia. E tem muito, hein? É só você ver nos times de futebol quantos que têm o cabelo escuro e que na Argentina eles chamam de negros. Na verdade, são descendentes de índios, em maioria, e alguns também de africanos, né? Mas na maioria de índios, de indígenas, né? Populações originárias da Argentina. É como se houvesse um apagamento, como se eles não existissem. Só existem os imigrantes europeus. Tudo bem, os imigrantes europeus chegaram, muitos eram pobres, deram um duro danado, vieram nos navios. Isso não apaga a história dos imigrantes, mas também não pode apagar a história dos povos que já estavam lá, né? Então, isso é muito forte na Argentina, mais forte até do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem o racismo e lá tem o apagamento, a tentativa de apagar como se não existissem. É terrível, né? E isso escapou, né, na declaração do Alberto Fernandes. É isso, Daiane, são as principais manchetes aqui. E na Copa América, hein, falando em Argentina, em futebol, em Copa América, os patrocinadores estão caindo fora, né? Primeiro foi a Mastercard e hoje a Ambev, que soltou um comunicado dizendo que prefere não expor a sua marca na Copa América. A minha dúvida, eu tenho um amigo que trabalha com comunicação, estava dizendo, olha, eles vão pagar
e não vão expor a marca. Incrível, né? Vão pagar e não vão expor a marca, porque não pode tirar, pegar o dinheiro de volta, já pagaram as cotas, então. Mas preferem não misturar a sua marca num torneio desse no meio de uma pandemia. Mostra que a situação é muito complicada, né, para nós brasileiros, a imagem brasileira, e, enfim. E complicada para a gente que tem que aguentar um governo desse, né, Daiane, que dá uma declaração dessa lá num culto evangélico, né? Rodrigo, eu tive que assistir um pedacinho, nem quis assistir tudo, mas fui lá ver um pouco ali desse discurso do Bolsonaro, até porque ele falou também das urnas, disse que ele ganharia a eleição em 2018 no primeiro turno, mas ele tem provas de que ele foi roubado. E a sorte dele, segundo ele dizendo, é que ele tinha muitos votos, por isso que ele ganhou no segundo turno. Então, ele volta a fazer ilações sobre essa questão sem apresentar provas. Então, a TSE vai lá e diz que não é verdade, fica por isso mesmo. E ele vai tocando o bonde. Como você lembrou, falou sobre essa questão da cloroquina e também diz que ele foi escolhido. Ele faz um discurso, numa narrativa, para mostrar que ele foi escolhido e aquela magia do escolhido, né? Então, tinha 2 evangélicos e ele católico, e aí os caras dizem, não, você tem que ser candidato, aí ele falando com o líder da bancada evangélica, e aí ele teria respondido, eu não sou evangélico, eu sou católico, mas tem que ser você, e aí é aplaudido pela plateia e tal, que também contava com a participação do ministro da Educação, que também é evangélico, e participava desse evento. Então, o Bolsonaro faz a narrativa de que o que ele fala é o que é e é o que decide. Os ministros, particularmente aqueles assessores, secretários que vão lá na CPI, diz que o que ele fala não era o que acontecia na CPI, mas o fato é que as coisas levaram o país a essa condição de quase 500 mil mortos, que ele diz também nesse evento, que é subnotificar também sem apresentar, apesar do TCU ter falado o que falou, né, desmentido, impedido o funcionário de entrar, puniu o funcionário e pediu que a Polícia Federal investigue esse funcionário por conta desse arbítrio, desse crime que ele cometeu como servidor público. Ele usou esse mesmo argumento no evento como se nada tivesse acontecendo. E as pessoas aplaudindo. Será que as pessoas não leem jornal? Será que esses evangélicos só leem um texto, né, que diz que o Bolsonaro é o Messias, que o nome dele é Jair Messias? É muito difícil acreditar que essas pessoas não tenham senso de realidade, né, que a realidade está colocada à sua frente. No depoimento de hoje, do Elcio, também ficou comprovado, agora na parte final ali, a senadora Simone Tebet, Rodrigo, pegou o Elcio de jeito, né? Perguntou sobre as decisões que o governo tomou e pelas 3.000 e tantas normativas e normas estabelecidas pelo governo, quantas foram consultadas pelo Ministério, e ele disse, não, a gente não passava por essa consulta. Então, normas sobre máscara, o veto que o Bolsonaro fez em relação aos estabelecimentos comerciais colocarem placas, dizendo que era importante e obrigatório o uso de máscaras dentro do estabelecimento, que ele vetou isso, dentre outras medidas, não passou pelo Ministério da Saúde. E aí ela disse, você deu mais uma comprovação para a gente de que, de fato, havia 2 ministérios. Um que não era consultado, não tinha nenhum papel dentro da questão da pandemia, e o outro que o presidente tomava as decisões, como esses vetos e essas normas, etc. Então, o depoimento de hoje do Elcio foi um pouco mais do mesmo em alguns aspectos, né? Porque ele fez a defesa ali do governo, mas fez a defesa do mesmo jeito do Pazuello, dando os anéis para não perderem os dedos, né, Rodrigo? Exato, foi boa. Você complementou bem tanto o episódio aí de Anápolis. Alguém perguntou aqui, onde foi que o Bolsonaro fez essas declarações? Foi um culto evangélico na cidade de Anápolis, no estado de Goiás.